Começando mais uma aula aqui de biologia. Ó, agora é a nossa hora da revisão, né, professora? Isso mesmo, mas antes tem um momento muito especial aqui. Que a gente ama. Vamos lá, diretor. A nossa turminha aqui da escola, do professor aqui, ó. Turma da escola Francisco Desmoreste Passos, no distrito de Nazaré. Isso aí, um grande abraço pro Adilson, Pro Alexander, pro Ângelo, pra Daiane, Diego, Eduardo, Elisa, Emily, Franciclein, Gabriele, Gabriele Lima, Guilherme, Isabelle, Josinei, Leila, Letícia, Luana, Matheus, Pedro, Raison, Tylon, Thaíris, Thaís, Vanessa, Raniel. Um abraço. turminha grande, hein, professor? Um grande abraço, um forte beijo pra vocês e vambora de revisão. Isso aí, agora é aquele momento da revisão, aquele momento importante para ver se Falamos realmente... sobre o desenvolvimento embrionário, parte 1, porque nós vamos ter a parte 2, né? Isso aí. Então vamos lá pra telinha. Desenvolvimento embrionário. Galera, nós falamos aí de 3 momentos importantes desse desenvolvimento. Da segmentação, gastrulação e da organogênese. Mas nós destacamos que durante o processo de segmentação, onde você vai ter aquelas divisões, nós vamos ter ovos diferentes, lembram? Nós vamos ter ovos oligolécitos, telolécitos, Centrolécito, deixa eu ver se eu acho ele aqui, mesolécito, oligolécito, com a distribuição dos vitelos bem aleatório, então a divisão vai ocorrer igualitariamente, formando os blastóporos tudo direitinho. Aí você vai ter o mesolécito, onde o vitelo, essa parte amarelinha, vai estar concentrada na região do polo vegetativo, então só a parte superior vai se dividir. Aí você tem a região do telolécito, mais a parte superior ali, bem mais reduzida, onde vai ocorrer essas divisões. E a parte do ovo centrolécito, onde você tem ele distribuído no meio, tá bom? E aí nós falamos também da segmentação, que vai de acordo com esses tipos de ovos, do zigoto, que vale lembrar que a segmentação é a partir do zigoto que vai se transformar através das divisões mitóticas em mórula até chegar à blástula. Chegou na blástula, eu já tenho a gastrulação. Perfeito. E vale lembrar, né, que nessa gastrulação já se forma o que a gente chama de folhetos germinativos, que vai estar dando origem aos nossos tecidos e futuramente a notocorda, né, ao tubo neural. Tubo neural. Então nós vamos ter a ectoderme, que é a porção mais externa, a mesoderme, que fica entre a ectoderme e a endoderme. São essas porções que foram faladas na aula. Lembrando que em alguns animais, alguns indivíduos, a gente só vai ter o quê? A endoderme, né, e a ectoderme. É isso mesmo. Não temos a mesoderme. Então, esses organismos que só têm esses 2 tipos de folhetos são chamados diblásticos. E por último, nós temos aí a organogênese. Nessa organogênese, você vai ter aí, a partir da formação do tubo neural e nos cordados, você tem todo esse desenvolvimento, tá, da notocorda aqui, ó. Essa caneta, hein, professora? Caneta, toda vez ela teima conosco. Tá aqui, ó, placa neural, formando o sistema de neurulação, tá bom? E aí nós falamos também, né, professora, dos folhetos, né, embrionários, onde a gente vai encontrar o âmnio, o âmnio, tá? Onde a cavidade amniótica, né, onde vai ter o líquido amniótico, que você vai ter aí a proteção contra choques mecânicos, você vai ter a região onde vai ter os nutrientes, ou seja, saco vitelínico, onde vai concentrar o vitelo, você vai ter o alantoide, esse alantoide aqui, que vai guardar todos os dejetos, né, do processo de digestão. Nós vamos ter nas aves e em alguns répteis, nós vamos ter aqui o alantocório,
tá? Que vai ser essa união dentro do adentóide e a parte do córeo. E aí você vai ter também o córeo, que é a região mais externa, protegendo todos esses anexos embrionários. Tudo bem, galera? Prontinho. Isso aí, agora é aquele momento, né, que vocês vão revisar ainda mais esses assuntos, esses conteúdos através da atividade de sala. Então, até daqui a pouquinho! É isso aí, chegou aquele momento da resolução das atividades e aquele momento que a gente vai falar dos pontos que foram abordados na nossa aula e a gente já faz também uma revisão através das questões. Então vamos lá para a atividade de sala. Questão no quadro, diretor. Isso aí, atividade número 1. Vamos lá? 1. Vou fazer aqui a leitura da questão número 1, né? Então, na etapa da segmentação, olha aí, gente, na etapa da segmentação ou clivagem, ocorre a formação da mórula. Lembra lá? Formou a célula ovo, zigoto. Do zigoto, eu tenho o quê? Toda aqueles processos de divisões mitóticas que vão estar formando a blástula até chegar à formação da mórula. Aí ele pede o seguinte: marque a alternativa que melhor define essa estrutura. Ele quer saber com relação a essa estrutura aqui, que acontece na etapa da segmentação ou clivagem. Lembrando, clivagem e segmentação é a mesma coisa. Então, a alternativa A, ela fala o seguinte, que é uma estrutura caracterizada pela presença de placa neural, suco neural e tubo neural. Será que é na fase da segmentação, professora? Não. A fase de segmentação é a primeira fase, lembram? Nós temos 3 eventos que vão estar acontecendo aí durante o processo de desenvolvimento embrionário. A segmentação é a fase inicial. Então, da mórula vai surgir uma estrutura, aliás, anterior à mórula, você vai ter as blástulas, né? Você tem a mórula e depois você vai ter a blástula. Não, é isso mesmo, professora. E aí, você vai ter uma conformidade de divisões que vão estar acontecendo até formar essa estrutura, tá? Então, a placa neural, tubo neural, notocorda são de uma outra parte, mas lá no final. Eu já posso até dar um spoiler aqui, né? O tubo neural, ele faz parte daquele outro processo, que é a gastrulação, que a gente até viu a notocorda e acima da notocorda o tubo neural. Então é importante vocês terem, né, essa fixação, essa assimilação do que acontece em cada etapa. A etapa da segmentação é a etapa de divisões mitóticas, onde a célula ovo zigoto vai se transformar, vai passar para o processo de multiplicação de células até chegar à mórula. Então, a alternativa A, ela está incorreta. Então, não tem por que marcar a alternativa A. Na alternativa B, ele fala que o melhor define essa estrutura aí da mórula, a estrutura fetal. Não, né, gente? O feto já está aí na gestação, né? O feto está em desenvolvimento ali, não tem nada a ver com o período embrionário. Na C, estrutura em que é possível distinguir os 3 folhetos embrionários. Também não, a gente ainda não vai ter nessa fase que é chamada de divisão, de clivagem. Você não vai ter esses folhetos sendo formados nessa a estrutura, parte, né, em que é possível distinguir os 3 folhetos embrionários é justamente o que? A gastrulação. Não fala, não. A segunda etapa. Mas é bom, mas a professora fala aqui para que vocês fixem ainda mais esses conceitos. Quanto mais a gente fala, melhor vocês fixam o conceito. Então, também não é a alternativa C. Vou ler aqui a alternativa D de dado. Pode riscar, prof. Estrutura, deixa eu já marcar aqui o xizinho. Estrutura, alternativa D. Estrutura de tamanho similar à do ovo, olha aí. Formada por um conjunto de blastômeros. Eu acho que no meio da aula a gente confundiu esses nomezinhos aí, porque às vezes dá essa bugada. Mas vamos lembrar aí, blastômeros. gente. Aí eu falei blastóforo é a abertura, lá onde tem o arquêntero, tá? Então vamos lá, gente. Zigoto. Aí esse zigoto ele começa a se dividir, se multiplicar. Vamos ter os blastômeros.
dos blastômeros, aí sim a formação da mórula, né? Então vamos lá, professora, mostra a imagem que eu creio que vai ficar até melhor para que os nossos alunos consigam fixar. Zigoto, depois, após o zigoto, essa célula se divide e nós temos os dois blastômeros, são células, né? São duas células dos blastômeros. Vamos ter mais outro processo de divisão mitótica, de 2 para 4, de 4 para 8, até chegar na mórula, tá bom? Da mórula, a gente vai ter mais células se dividindo e já vamos ter o quê? A blástula. Só que a blástula, em corte aqui, como vocês já estão vendo, ela já entra na segunda parte, né, da organização do desenvolvimento embrionário. Ela já entra na parte da gastrulação. Então, voltando aí para a questão, para a gente não se perder, né, a alternativa D é a alternativa que se encontra correta. Mas vamos ler aqui a alternativa E só para a gente desenrolar ela e entender por que a alternativa E também não está correta, está errada. Estrutura em que já é possível observar a mesoderme altamente desenvolvida. Mesoderme faz parte de um folheto embrionário e nós não estamos ainda nesse nível dentro da segmentação ou clivagem. Justamente, a gente só vai conseguir distinguir a mesoderme quando nós estamos no processo da gastrulação. Mais uma vez, gastrulação, tentem associar a gastrulação com os 3 folhetos germinativos, que aí você consegue fazer essa ponte e nas próximas questões ou questões que vocês venham fazer adiante em vestibular, em outras provas, você não caia nessas armadilhas, né? Que às vezes uma palavrinha, professora, ela muda todo o conceito do que a alternativa, do que a questão está pedindo. Então é importante a gente sempre salientar isso. Continuando, vamos agora para a questão 2. Olha aí, na fase da gastrulação. Falei bastante de gastrulação agora. Eu quero que vocês tenham acertado, viu? Olha lá, nessa fase ocorre uma importante etapa do desenvolvimento embrionário. Marque a alternativa que apresenta essa etapa. Ele quer saber a etapa da gastrulação. Letra A. Na gastrulação ocorre a formação da mórula, um grupo maciço de células. Só que não, né? Mórula, a gente acabou de ver que é na segmentação. Então não marca a alternativa A. Aí... Letra B. Na gastrulação ocorre a fixação do embrião no útero da mulher. Como assim? Será? Não é na gastrulação não, gente. Tá Isso bem aí, longe. gente, já ocorreu a fecundação ali na tuba uterina e esse ovo zigoto vai descer e vai se fixar. Chama-se processo de nidação, mas não tem nada a ver com a gastrulação, tá? Isso aí é para confundir mesmo a cabeça. Letra C. Na gastrulação, todos os órgãos do embrião se formam. Lembra que a gente tem uma fase após a gastrulação chamada organogênese. O próprio nome aí já fala, essa fase de organização dos órgãos, formação dos órgãos. Então, não é na gastrulação que acontece essa formação. Embora já tenhamos, né, os tecidos que podem estar originando, mas não é ainda na fase da gastrulação, e sim na organogênese. Então, a alternativa C, ela está incorreta. Vamos agora para a letra D. Na gastrulação forma-se o tubo neural? O tubo neural é formado por um dos folhetos embrionários, mas ainda não é na fase da gastrulação, né, galera? A gente vai ter a terminação, é o início ali, a gente pode dizer da fase que da organogênese, né? É o início, assim, então não dá para considerar. Vou mostrar para eles. Então, vamos só mostrar aqui, né? Só enfatizando. Alternativa E, alternativa que é na gastrulação que são formados os folhetos germinativos. Vamos lá, professora, vamos mostrar aqui para eles onde é que está. A gente pode até mostrar aqui o nosso slide aqui da organogênese. Aqui na organogênese que a gente vê a questão do processo do tubo, da formação do tubo neural. Olha aqui, gente. É nessa lâmina que a gente fala que é na organogênese, né, que consiste na formação do tubo neural. Então, aquela alternativa lá D... Olha como é que está dizendo a definição ali, ó. Organogênese é a fase em que ocorre a diferenciação dos folhetos. Então, ela vai ser formada de um dos folhetos. Qual é o que vai formar? A ectoderme. Isso ectoderme aqui, que vai formar esse tubo
neural, tá? Que vai ocorrer na fase da organogênese e não na fase da gastrulação. Justamente, eu espero que vocês não tenham se confundido, embora essa questão ela é bem propensa mesmo para vocês se confundirem, mas vocês são alunos da Medtech, da mediação, vocês são top. Com certeza vocês acertaram essa questão. Vamos lá para a questão de número 3. A fase da organogênese é uma fase muito importante, pois é nela que os folhetos embrionários darão origem aos ao celoma, B, aos cromossomos, C, aos tecidos e órgãos, D, aos blastômeros e ao blastóporo. Isso aí também é para confundir, tá? A questão do celoma... A gente já pode cortar ali, vamos cortar os mais gritantes, né? Aos cromossomos, gente, já eles podemos não vão cortar. os folhetos embrionários não dão origem a cromossomos. Os cromossomos que contêm os genes é que vão determinar, eles vão cantar como é que vai ocorrer essa dança, né? Então, já tirando aí. Aí a gente tem ali, ó, aos blastômeros. Os blastômeros, eles estão onde? Lá na fase inicial. Na segmentação ou clivagem. Então, já corta aqui também. A alternativa A, ao celoma. Vale lembrar que o celoma, a questão da formação do celoma, se dá ainda no processo de gastrulação, então a gente já corta também. O que vai sobrar aí? Tá sobrando o blastóporo. O blastóporo também a gente já conta que também faz parte do processo da gastrulação. Então, como alternativa correta, a gente tem a alternativa de letra C de casa. Tecidos e órgãos. Justamente, organogênese, formação de tecidos e órgãos, professor, até porque o nome já diz tudo, ele já entrega a questão. Vamos então agora para a nossa última questão, que é a questão de número 4. Se liga no Enem. Associe a segunda coluna de acordo com a primeira. Então, as fases de desenvolvimento 1 é a fertilização, a 2 ele coloca a gástrula, a 3 a blástula, a 4 segmentação e a 5 a nêrula. Isso aí é importante a gente saber, por isso que é importante a gente saber o que acontece em cada etapa. Vamos ver aqui as características para a gente poder analisar. Fase caracterizada pela formação do tubo neural. Tem uma questão, inclusive, até que responde essa associação, essa coluna aí para a gente observar. A alternativa B, fazem que o ovo se divide sucessivamente até as células atingirem as dimensões normais da espécie. Vamos lá agora. Fase durante a qual os gametas se unem. Essa aí tá mamão com açúcar, né? Essa aí é mamão com açúcar. E essa ou essa primeira tá dada, né? Tá dada já. E a outra aqui, fase durante a qual um grupo de células envolve uma pequena cavidade central. E aí, a última, né, é fase na qual se origina o intestino primitivo. Então, a resposta, a sequência correta é a alternativa B, que é 5, 4, 1, 3, 2. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui o 5. Até que dessa vez não tá tão ruim a minha letra, não. 5, 4. Fase durante a qual os gametas se unem. 5, 4, 1, 2. 2 e 1. 3. Tá faltando... Eu acho que tá faltando aqui uma... 5, 4, 1, 3, 2. Isso mesmo. 5, 4, 1, 3, 2. Não. Deixa eu só apagar aqui, gente, que eu fiz o... Pronto. Vamos voltar aqui. Marca-texto. Marca-texto não. Caneta. 5, 4, 3, 1, 2. Ok. Essa é a resposta correta. 5, 4, 1, 3, 2. Chegamos aí no final, galera. Então, olha só, a gente te aguarda para nossas próximas aulas e nós vamos sempre aqui mostrando o rostinho de cada um dos nossos alunos queridos, tá bom? Isso aí. Beijo, tchau, tchau. Até a próxima. Tchau.